Bem-vindos! Muito bem-vindas! Que alegria tê-los aqui mais uma vez para mais um estudo bíblico que nós vamos realizar aqui hoje e agora no nosso canal no YouTube. Para quem não me conhece, sou André Azevedo, um evangelista, um pregador da palavra, e o meu objetivo aqui junto da My Church é trazer um conhecimento bíblico que enriqueça a sua vida, que aumente a sua fé e que te ajude a viver nessa terra de uma maneira mais tranquila, mais feliz com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos ter um estudo muito especial, vamos falar de um assunto muito importante para a vida de todo cristão, que é em relação à fé. Então fica ligadinho que na aula de hoje a gente vai aprender muito e vai se debruçar na palavra de Deus. Amém? Antes disso, queria te dar uns recadinhos rápidos aqui para a gente poder iniciar a nossa aula. Primeiro recado, não deixa de fazer parte do nosso grupo de devocional. Esse grupo existe para abençoar a sua vida, para enriquecer sua vida espiritual. Então, vê aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, no chat também aqui da nossa transmissão, que vai estar o link para você poder fazer parte do nosso grupo de devocional. Amém? Lá nós compartilhamos testemunhos, lá nós compartilhamos palavras, estudos bíblicos, né? Temos ali um momento de conversa com os irmãos, tiramos dúvidas. Então é um grupo que existe para enriquecer a sua vida. Então não deixa de entrar, que vai ser bênção. Amém? Também fica de olho no grupo, porque em breve a gente vai avisar sobre o nosso super encontro. Se vai ser presencial, se vai ser online. Eu sei que a data já tem. É na última sexta-feira desse mês, dia 29/5. E vai ser glorioso, como tem sido os últimos encontros. Então fica de olho lá no nosso grupo de devocional, que a gente vai comunicar aonde vai ser o nosso encontro, se vai ser online, se vai ser presencial, mas já tem data e horário, dia 29/5 a partir das 19h30. Então já reserva aí na sua agenda para você poder estar junto com a gente participando desse momento maravilhoso, onde a gente ora, onde a gente testemunha, onde a gente conversa sobre as grandes coisas que Deus fez na nossa vida. É um momento assim maravilhoso. Consagramos o mês que vai vir, agradecemos pelo mês que passou. É um momento que você não pode deixar de estar junto com a gente. Amém? Então entra no grupo de devocional, fica de olho lá para saber sobre o nosso encontro. E também não esquece de assistir as demais aulas que estão aqui no canal. Essas aulas estão sendo postadas para abençoar a sua vida, para enriquecer o seu conhecimento na Bíblia. Então não deixa de assistir as últimas aulas se você não assistiu todas. A gente tem uma playlist aqui no YouTube com todas as aulas sequencialmente, então tira um tempinho e maratona aí as últimas aulas aí que a gente fez, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Também não deixa de curtir agora esse vídeo, compartilhar também com aquelas pessoas que você conhece, nos seus grupos de WhatsApp. Ajuda a gente a levar a palavra de Deus mais longe. Ajuda a gente a fazer o ID e pregar o evangelho a toda criatura, tá bom? E também não deixa de se inscrever nesse canal. Por que eu vou te pedir para você se inscrever nesse canal? Porque toda vez que a gente postar vídeo novo, o YouTube vai te notificar. Então fica até mais fácil de você saber quando a gente vai estar postando vídeo novo. A gente está com alguns projetos, além do estudo bíblico, de postar mais vídeos. Então vai ser bênção na sua vida. Então não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, tá? E tá junto aí com a gente nesse movimento que tem um único objetivo: enriquecer a sua vida espiritual. Amém? Bom, antes da gente começar a aula de hoje, eu quero convidar você que pode, nesse momento, a curvar a sua cabeça e orar junto comigo, consagrando e entregando esse momento ao Senhor. Amém? Vamos lá? Senhor, querido Deus e amado Pai, graças nós te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, Pai, debruçados na Tua palavra, debruçados sobre a Sua verdade. Que o Senhor venha, Pai, com o Seu conhecimento em nossos corações e que nós possamos transformar as nossas vidas, Pai, de acordo com a Sua palavra. Que a gente possa aprender, Senhor, que a gente possa viver, Senhor, a Sua palavra. Por isso estamos aqui reunidos em Teu nome, visando aprender, buscando mais de Ti, Senhor. Por isso pedimos a bênção sobre todas as vidas que aqui estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, amém, amém e glória a Deus. Aleluia!
Vamos lá, vamos começar o nosso super estudo bíblico de hoje. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus 20. Mateus, capítulo 17, versículo 20. Novamente reforçando a importância de você ter a sua Bíblia. Não deixa de ter a sua Bíblia. Abre ela aí em Mateus 17, 20. A que eu tenho aqui é a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. É a Bíblia que eu te recomendo acompanhar esse estudo, porque é uma Bíblia que tem uma linguagem mais fácil, de mais fácil compreensão. Amém? Mas se você tem outra Bíblia em outra tradução, não tem problema, pode usar ela, a gente vai acompanhar da mesma maneira. Ela só vai ter algumas palavras diferentes dessa tradução que eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Então, Mateus 17, 20 diz o seguinte: ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Bom, vou ler novamente esse trecho e agora a gente vai dando algumas pausas para analisar melhor o contexto do texto, ok? Então, Mateus 17, 20, novamente, agora pausadamente para a gente entender o contexto do texto. Ele respondeu. Quem respondeu, né? Ele quem? Jesus, tá? Aqui é Jesus quem está respondendo. Porque a fé que vocês têm é pequena, ou seja, ele está afirmando que a fé que aquelas pessoas têm é pequena. E está assegurando logo na sequência, dizendo, eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, o grão de mostarda é um grão pequeno, bem pequeno, se eu não me engano é o menor grão do mundo, tá? Um grão bem pequenininho, né? Bem pouco visível a olho nu. Então ele está falando que se as pessoas ali tiverem a fé do tamanho do menor grão de todos, vão poder dizer para um monte sair de um lugar e ir para outro lugar. E reforça no final falando, nada será impossível para vocês. O que Jesus está dizendo aqui para a gente? Ele está dando uma aula de fé para a gente. Né? Ele está ensinando aquelas pessoas ali, ou seja, diz que ele respondeu, né? Aquelas pessoas perguntaram, ele respondeu. Ele está dando uma aula de fé, o poder da fé, o tamanho da diferença que a fé faz na nossa vida. Se a gente tiver um pouquinho, nem que seja um pouquinho, o grão menor do mundo, a nossa fé já faz uma diferença gigantesca, faz um monte sair de um lugar e ir para o outro, né? E ele reafirma, deixando claro que nada será impossível para nós. Olha que lindo. E qual que é o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje é a dúvida invalida sua fé. Sim. Hoje nós vamos falar de fé e a gente vai sair desse estudo bíblico, vai sair dessa aula aqui entendendo a importância da gente fortalecer a nossa fé, da gente aumentar a nossa fé, da gente exercitar a nossa fé, da gente deixar a nossa fé mais forte. Amém? Então, você que pode, anota, que vai ser uma aula bem interessante, bem bacana para enriquecer a nossa fé. Então, vamos lá. Quando a gente fala de fé, a gente precisa entender que a fé é o primeiro passo para a gente receber algo. Primeiro a gente precisa acreditar que a gente vai receber aquilo da parte de Deus para a gente poder receber. Então o primeiro passo para receber é a gente acreditar. Se a gente já começa a duvidar, a gente já invalida a nossa fé ali. Poxa, eu quero receber aquilo e eu acredito em Deus, mas eu duvido. Você já começa a colocar em xeque a sua fé. Porque o primeiro passo para você receber é acreditar. Se você não acreditar que Deus pode e vai fazer aquilo, você já começa a invalidar a sua própria fé, a não crer de verdade. Entende? Então, fé é ter a certeza que mesmo com o cenário desfavorável, mesmo com o cenário contrário, Deus irá fazer no momento certo. Você sabe que aquilo vai acontecer. As circunstâncias não são as melhores, a situação não é a melhor, mas você crê que Deus vai fazer. Isso é fé. Não é tudo tá do jeito que eu esperava, do jeito que eu queria, do jeito que é e vai acontecer. Isso não é fé. Fé é quando a situação está adversa, a situação está contrária, mas mesmo assim você crê que Deus vai fazer. No tempo dele, no momento certo e do jeito dele.
não da sua forma, do seu jeito, da sua maneira e com a força do seu braço. Fé é isso, tá? É ter a certeza que mesmo com o cenário todo desfavorável, Deus vai fazer no momento certo. Mesmo com condições adversas, Deus vai fazer. Isso é fé. E eu queria destacar isso nessa aula de hoje, para saber o tamanho da sua fé e como anda essa maturidade em fé. Se você não está duvidando que Deus vai fazer, se você não está desacreditando que Deus vai fazer, porque isso aí está atrasando a sua bênção, meu irmão ou minha irmã. Porque isso aí está atrasando aquilo que Deus tem para você. Entende? Essa dúvida que você tem acaba invalidando sua fé. Se você crê que Deus pode ministrar a cura, Ele vai ministrar. Agora, se você crê, mas você duvida, entende que não tem como a fé exercer o poder dela, porque você já está duvidando? Por isso que o tema da aula de hoje é a dúvida invalida a sua fé. Cuidado com a dúvida naquilo que Deus vai fazer na sua vida, porque você pode estar invalidando os planos de Deus para você, porque você pode estar invalidando aquilo que Deus tem liberado para você. Entende? Você precisa eliminar essa dúvida e fortalecer a sua fé para poder receber. Entende que às vezes as coisas não vão sair do nosso jeito, mas Deus vai fazer do jeito dele. Você só precisa seguir confiando. Só precisa seguir confiando. E gente, eu sei como é difícil seguir confiando. E é um exercício diário. Um exercício diário confiar em Deus. Mas você precisa fazer isso. Porque se você não confiar, entende que quando a dúvida vir, vai fazer você perder aquilo que Deus tem para você, porque a dúvida invalida a sua fé. Então nunca se esqueça, a fé é a certeza daquilo que a gente ainda não vê, mas veremos. Entende? Só precisa seguir confiando. Vou fazer novamente uma reflexão aqui para a gente pensar junto. Pensa comigo. Se tudo sair conforme o seu planejado, conforme sua capacidade, você não vai precisar exercitar o músculo da fé. Porque o músculo da fé ele é exercitado quando a gente precisa crer em maravilhas, em meio a cenários contrários ao da promessa. Poxa, eu tenho uma promessa, mas o cenário da minha promessa está totalmente o contrário. Entende que você tem que ter fé? Você tem que exercitar o músculo da fé para receber aquilo? Não está nada parecendo com a promessa, mas você sabe que Deus vai cumprir. Você segue confiando. E de repente, no tempo de Deus, na hora de Deus, as coisas mudam, o cenário muda, a situação muda, o jeito muda, a forma muda, e Deus te entrega aquilo que te prometeu, porque você foi fiel e seguiu confiando. Eu vou dar um testemunho pessoal na minha vida. Eu vi uma situação, em determinado momento, que parecia, o cenário era totalmente ao contrário. Totalmente o contrário. Totalmente. Para vocês terem noção, eu não conseguia ver uma solução humanamente possível para aquela situação. Poxa, como que essa situação vai se resolver de uma maneira bacana, interessante, e que eu consiga viver aquilo que Deus tem para mim? Eu não sabia como que eu ia fazer aquilo. E em determinado momento, a situação do dia para a noite virou de uma forma que eu nem imaginaria ser possível acontecer. Ou seja, não tinha como dizer que não era um milagre de Deus, que não era a promessa de Deus. Entende? Ele fez de um jeito maravilhoso, que nada se perdeu, que tudo se fez novo na minha vida. E diante disso é o que eu quero te dizer, eu segui confiando, segui acreditando, apesar de ter minhas preocupações, porque sou um ser humano, falho e erro como todos nós, eu segui confiando e acreditando que Deus vai fazer. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Entende? Se Deus é fiel, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu segui nessa palavra, nessa promessa. Mas o cenário era totalmente ao contrário daquilo que Deus tinha me prometido que eu ia viver. Eu falava, como que isso vai acontecer? Como que vai ter essa virada? E de um jeito que eu nunca imaginei, Deus fez. Não fui eu, não tem como dizer que foi o homem, porque foi Deus. E Ele virou esse cenário e Ele mudou a minha vida a partir daí. E todo aquele medo que eu tinha de não chegar lá foi substituído pela crença de que Deus faz. Então eu te estimulo nesse momento a você exercitar esse músculo da fé. Que ele vai ser exercitado quando você precisa crer nas maravilhas que Deus vai fazer, mesmo em meio a cenários contrários ao da promessa. Se você se vê em dificuldades financeiras, você tem que acreditar que Deus vai fazer a abundância em breve sobre a sua vida, apesar da circunstância não ser essa. Se você vê hoje uma falta de recurso,
Você precisa acreditar que Deus vai prover o recurso na sua vida e na vida do próximo. Que Ele vai usar até você para ser um provedor de recurso na vida do próximo. Hoje você está com uma falta de recurso, amanhã você é o provedor que provê a vida do próximo. Olha só, uma ferramenta de Deus. Então veja que a fé ela é exercitada nesses momentos contrários. Em momentos de teste, em momentos do cenário que não é favorável. Por isso eu convido você a exercitar a sua fé nesse momento. Pense quanto vai ser lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Pense como vai ser lindo você receber a vitória do Senhor, quando você passar por essa prova. Pensa o quanto vai ser lindo quando a providência de Deus chegar. Pensa como vai ser lindo. Mas para isso, você precisa exercitar a sua fé. Para isso, você precisa olhar para o leão de hoje, para o cenário atual, ao contrário da promessa. Você precisa olhar para a situação difícil, encarar de frente e falar: eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai realizar, eu sei que Deus vai executar. Você precisa estimular o seu músculo da fé a trabalhar ainda mais, ficar ainda mais forte, para você poder chegar lá e receber. Entende? Como na academia, quanto mais você exercita um músculo, mais forte ele fica, mais capaz ele fica de levantar o peso. É a mesma coisa. Quanto maior a promessa, maior a fé que você tem que ter para você poder seguir confiando para recebê-la. Entende? Então você precisa exercitar a sua fé e tornar esse músculo mais forte para chegar lá no dia da promessa firme e forte e não invalidar, né, aquilo que Deus tem para você com a dúvida, tá? Para a gente entender até a correlação entre dúvida e fé, pensa no seguinte: a dúvida, ela invalida você receber sua cura, sua bênção. A dúvida vai te impedir de fazer o que precisa ser feito, porque a dúvida ela instaura o medo. Então não tem como a dúvida e a fé andarem lado a lado. Porque a dúvida ela vai instaurar um medo em você e vai fazer com que esse medo te paralise, te trave e etc. Já a fé é o contrário. A fé ela alimenta a sua coragem. A coragem para fazer, a coragem para lutar, a coragem para se levantar, a coragem para ir atrás do que Deus te prometeu. Então, enquanto a dúvida alimenta o medo, que te trava, te paralisa e te impede de chegar lá, a fé alimenta a sua coragem, que faz você ter o ânimo, a força de se levantar e lutar todos os dias para viver aquilo que Deus te prometeu, para viver as promessas do Senhor sobre a sua vida. Entende? Então, olha a diferença. Um alimenta a coragem, o outro alimenta o medo. Entende? Então, quando a gente coloca lado a lado assim, fica mais fácil de compreender. E aí eu te pergunto, quem você tem alimentado hoje em dia? A sua coragem ou o seu medo? A sua fé ou a sua dúvida? Porque a dúvida vai invalidar a sua fé, porque a dúvida vai instaurar o medo, porque a fé vai alimentar a sua coragem, a coragem de fazer as coisas, a coragem de acordar cedo, de levantar e lutar pelos seus sonhos, a coragem de não aceitar sentenças contrárias a que Deus tem para você, a coragem de ir atrás daquilo que Deus te prometeu. Já a dúvida vai alimentar seu medo, o medo que faz parar, o medo que nos paralisa como um todo, o medo que nos faz errar, o medo do que vão pensar e falar da gente, o medo de não dar certo, enfim, vários medos. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está alimentando. Por isso eu te convido para se alimentar da fé, que te dá a coragem, e não se alimentar do medo, que te trava. Entende? Não alimentar as dúvidas que travam a sua vida. Não alimentar as dúvidas que impedem a sua fé de ficar mais forte. Tem um livro muito conhecido no meio secular que se chama Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Um livro que fala sobre uma entrevista que esse escritor fez com o diabo. Tá? Não é um livro cristão, é um livro secular, tá? Mas eu já li e é bem interessante. E esse livro ele fala o seguinte, que o inimigo mora no medo. É através do medo que ele controla a vida das pessoas. É através do medo que ele ganha a vida de muitas pessoas. Entende? Então o inimigo ele vive aí. Ele planta a dúvida e a partir da dúvida ele gera o medo e o medo controla a sua vida. E aí você não consegue acessar e receber as promessas de Deus graças a isso. Entende? Por isso você tem que se libertar disso, aumentar a sua fé e isso vai te dar a coragem necessária para ir em busca daquilo que Deus tem para você. Então, o dia é hoje, a hora é agora de você aumentar a sua fé e jogar esse medo para fora, jogar esse medo para lá, para viver as promessas maravilhosas que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Por isso você precisa
tem uma escolha hoje. Que vida você quer viver? Com fé ou com dúvida? Quer viver com coragem? Aumente essa fé. Leia a palavra, escute testemunhos, escute louvores, ore, clame. Entende? Ou você quer viver com medo? O medo que te paralisa, que te trava, que te faz ter medo do próximo passo. Entende? Então você tem que tomar essa decisão hoje. Viver com coragem ou com medo? Viver com fé ou com dúvida? E eu te convido hoje para orar comigo, para fortalecer sua fé agora. Amém? Agora que você entendeu a diferença entre coragem e medo. A diferença entre dúvida e fé. A fé vai te aproximar daquilo que o Senhor tem para você poder seguir firme confiando nas promessas dele. E vai aumentar a sua coragem para fazer o que tem que ser feito. Igual Salomão diz, ser diligente, né? Fazer o que precisa ser feito e bem feito. Agora, se você alimentar a dúvida vai te gerar medos, esses medos, receios, e isso vai acabar travando a sua vida. Então você que quer ter a sua fé aumentada, fortalecida pela palavra do Senhor, pelo agir de Deus, eu te convido a fechar seus olhos agora e orar comigo nesse exato momento. Senhor, clamamos aqui neste momento, Pai, pedindo para que o Senhor aumente a nossa fé, para que possamos seguir confiando, crendo, Pai, que o Senhor pode e vai fazer, porque confiamos em Ti, Senhor. Não permita que o medo nos trave, não permita que a dúvida, Pai, nos impeça de receber aquilo que o Senhor tem para a gente, Pai. O Senhor é fiel, o Senhor cumpre, e queremos nesse momento pedir que o Senhor venha, Pai, e aumente a nossa fé, que o Senhor nos ajude a aumentar a nossa fé, porque a Tua palavra diz que se a gente tiver a fé de um grão de mostarda, a gente pode pedir para um monte de um lado para o outro, Pai. Sabemos que o Senhor é capaz para fazer, sabemos que o Senhor faz. Então, Pai, pedimos, aumenta a nossa fé, nos dá a coragem necessária, a ousadia necessária para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para a gente, Pai. Em nome de Jesus, quem crê diz amém, amém e glória a Deus. Irmão, irmã, espero que essa aula tenha sido uma injeção de fé na sua vida. Que você agora pare, pense e analise. Poxa, estou deixando o medo dominar a minha vida? Estou deixando as dúvidas dominarem a minha vida? Ou estou deixando que a fé seja o meu grande guia? Estou confiando nas promessas do Senhor, mesmo com a situação contrária? Te convido a fazer essa reflexão hoje e agora. E também a curtir e compartilhar essa aula. Lembrando que quando você curte, o YouTube indica esse vídeo para mais pessoas. Quando você compartilha, você faz o ID pregar o Evangelho junto com a gente, fazendo com que vidas tenham esse conhecimento que você acabou de adquirir também, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal, que as próximas aulas que a gente postar, os vídeos com o único intuito de enriquecer sua vida espiritual, vão ser avisados se você se inscrever no canal, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Até a próxima.